E aí, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spoke Podcast. Eu disse que eu não ia mais contar o número, até porque eu não estou colocando mais número, eu já esqueci em que número vai. Mas estamos quase batendo a marca de 200 podcasts, depois eu vou contabilizar só direitinho, só para eu poder fazer que é memorável você conseguir bater esse número de podcasts aqui numa cidade que a maior parte das pessoas, quando me viam inicialmente, dizia que eu não ia passar do terceiro mês, porque não haveriam pessoas interessantes o suficiente para manter a frequência, principalmente que eu tinha no início. Depois eu tive que diminuir, até porque é muita coisa para você conseguir dar conta. Mas vou lhes dizer, nunca subestimem Campina Grande, meus amigos. Nunca subestimem. E mais, Yuri, eu acho que qualquer cidade, porque os seres humanos são interessantes. Demais. Se a gente pegar qualquer pessoa na rua e chegar aqui, botar ela para conversar e dar espaço para ela falar, ela vai trazer histórias, vai trazer superações que vão nos inspirar de forma única. Eu sei que a gente vive num mundo hoje que as pessoas gostam muito de celebrizar pessoas e acham que somente estas é que tem algo a dizer, né? Mas eu acho que todo mundo tem muita coisa a dizer. Claro, também o contrário disso, tem muita gente dizendo que não devia estar dizendo, tem muita gente que não devia estar falando absolutamente nada e está falando. Isso é um ponto muito interessante. Mas, bom, é o mundo da internet, essa terra de ninguém, que você pode, de fato, transformar esse deserto num oásis de oportunidade e de trazer conteúdos de qualidade. Por isso que uma cidade com mais de 400 mil habitantes tem muita gente interessante para falar. Eu acho que talvez o conceito de quem falou isso era pessoas conhecidas, e isso é um conceito muito pobre hoje em dia, pessoas conhecidas. Pessoas interessantes tem em todo lugar. Né? Eu que vivo viajando, chego no aeroporto, de repente estou conversando com alguém ali na viagem, e é uma pessoa que eu nunca vou ver mais, e é uma história única, rica. Eu aprendi muito durante muito tempo de atendimento, e hoje essa minha vida de caixeiro viajante, que tem muita gente incrível em todo lugar do mundo. Não vai ser diferente aqui. Né? Essa vida de caixeiro viajante, como você está colocando aí, no começo, ela é muito instigante, mas eu acredito que depois de um tempinho, ela deve começar a você olhar direitinho assim, repensar a vida. Pô, é massa, é bom, era uma coisa que eu queria, mas eu acho que isso não é 100% legal não, né? Mas antes, sim. Mas primeiro, apresentar formalmente, é porque a gente já foi entrando na conversa aqui, entrou tão bem que a gente já foi pra dentro. Meu amigo, muito obrigado pelo retorno. Rossandro Klinger, psicólogo, professor. Amiga, é tanta coisa aí que vocês vão conhecer hoje à noite. E, antes de mais nada, inclusive, lhe agradecer pela oportunidade que você me deu naquele tempo. Você e Janine, de me apresentarem Célia e Marcelo Rabelo. Sim. O Espaço 2007, que eu nem entendia direito o que era quando vocês falaram, vocês pediram pra gente vir visitar aqui, a época ainda estava com o Abraão. Sim. E foram pessoas que não só contribuíram com conteúdo, ou seja, foram dois podcasts assim, adoráveis, muito bons e ricos, como também até hoje nós somos parceiros. Mas são dois seres humanos incríveis, né? Célia e ele são pessoas que... E tem muita gente que vale a pena conhecer, eles estão nesse hall de pessoas que vale a pena conhecer. Verdade. E muita gente que é um desperdício não conhecer. Eles também estão nesse hall, né? E tem gente que seria bom que a gente tivesse conhecido, mas também faz parte da vida, porque nesse mundo tem, mas sem dúvida Marcelo e Célia estão entre essas pessoas muito queridas no meu coração de Janine. A gente não tem muita escolha assim, em quem conhecer, é uma coisa que acontece, e até porque as pessoas que às vezes a gente não deveria conhecer, elas fazem parte da nossa construção, do nosso eu, de tudo, né? Então é muito bom conhecer. A gente, por mais que às vezes não queira, faz parte. Não, inclusive essas pessoas, elas têm uma característica, Yuri, eu digo isso meio brincando, porque eu acho que todo mundo é importante fazer parte da nossa vida, até pessoas que nos machucaram, elas nos instigaram a construir potências que a gente não conhecia. Criaram uma camada de proteção. E isso não quer dizer que elas estavam certas quando fizeram o que fizeram com a gente. Ninguém que te ferrou na vida tá certo por ter te ferrado. Tem que agradecer o mundo. Não é, o mérito não é da pessoa, não. O mérito é seu, que apesar dessa pessoa ter te ferrado muito, você optou, obviamente não é uma coisa que é hoje ou amanhã, é uma construção que começa com perdão, uma superação e desenvolvimento em resiliência, você optou por construir potência a partir daquela dor, que a gente chamaria de crescimento pós-traumático. O estresse pós-traumático tem um crescimento pós-traumático. A evolução, né? Mas também tem o fato que a pessoa, ela... Vamos imaginar esses inimigos do cotidiano, pessoas que competem com você e tal,
e que querem apontar defeitos e dedos, elas muitas vezes elas trazem à tona aspectos da sua personalidade que você não quer que venha à tona, porque nós editamos. Essa coisa de editar no Instagram é como se fosse apenas uma ampliação de algo que a gente sempre fez emocionalmente dentro de nós. Eu sou muito editor. Nós sempre editamos quem nós entregamos para o mundo, que são as personas que o mundo vai identificar, né? Ou seja, nós editamos. Só que com as redes sociais a gente aprimorou isso do ponto de vista estético. Mas a gente sempre editou. E essa edição às vezes é inconsciente. A gente criou certas máscaras para o nosso perfil. Criamos um perfil. É literalmente um perfil. É um profile. Eu criei um profile Quem eu quero ser. O que eu quero mostrar. E aí meu ego vai fazendo uma operação. Aquilo que eu aprendi na minha vida que não é legal, que é feio, eu não tenho. Então eu nego que aquilo é meu. Vai para a sombra. Vai para um lado meu que eu deixo lá recluso, mas é meu. Mas eu não quero admitir, eu não tenho consciência. A pessoa que é esse... que vem me competir comigo e tal, ele vê esse lado e diz, você tem, e aí eu me irrito, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Que eu quero me enganar. Porque veja só, essa pessoa ela é uma espécie de, sem saber disso, se eu puder aproveitar, de um terapeuta, porque vai me dizer verdades sobre mim que eu não quero conhecer, porque dói, porque pro ego é ditado conhecer aspectos que são moralmente questionáveis, por exemplo, você inveja, não, eu não invejo não, aí você para e, pô, eu invejo sim. Você é uma pessoa preguiçosa. Não, poxa, porque às vezes as pessoas que te amam não vão dizer isso. É muito comum. Então, quando a gente olha dessa perspectiva, e é claro, estou falando não pessoa para te destruir, abusar de você, não. Estou falando de alguém que vai lá no cotidiano, olha, Yuri, não sei o que lá, não sei o que, e você passa aquela raiva inicial e pensa, peraí, do que essa pessoa falou, o que tem sentido? Talvez ela tenha dito uma coisa que ninguém queria, não tem coragem de dizer. Vamos botar aqui no papel para analisar. Vamos ver se bate aqui, eu estou querendo... não estou querendo tomar consciência disso. Tem uma antropóloga, Margaret Mead, que ela até diz o seguinte, que o que a gente diz que a gente é, o que a gente pensa que a gente é e o que de fato a gente é são três coisas diferentes. E o que a gente posta é a quarta coisa diferente. Por isso que não é ficar dando, eu estou acrescentando. E isso é chamada de incoerência psicológica. Ou seja, quanto mais o indivíduo não tem consciência de si, mais incoerente ele é. Então ele vê o corrupto no outro, o mal é o outro, e aí você vê para aquele mundo, que a gente até estava falando antes, né, do mundo irritante do nós contra eles, He-Man contra o Esqueleto, Thundercats contra o Rápido, Bill contra a Frajola, em que eu faço o seguinte, eu e os meus são os bons, você e os seus são os maus. E aí eu pego toda essa sombra minha, ou de indivíduo ou de coletivo, e jogo nesse indivíduo nessa coletividade. Você pega os seus erros, coloca na figura da outra pessoa para você se sentir confortável com o que você quer ser. E aí outra pessoa faz a mesma coisa com você. Então o que acontece? Às vezes eu encontro Yuri, aí imagina que eu falo para Marcelo, Yuri é gente boa. Aí Marcelo fala, não gostei dele não. Provavelmente tem acontecido que eu conheci o seu lado mais legal e ele conheceu o teu lado pior. Verdade. E talvez ele tenha que ter uma outra oportunidade, porque você não é somente o cara legal, mas você também não é somente a sombra que você não quer conhecer. Talvez foi um momento. Um momento, um dia ruim. Tem dia que eu digo, cara, eu preciso dar uma outra oportunidade a essa pessoa, então eu peço, me dê uma outra oportunidade, porque eu não estava num dia bom. E eu sou muito de reconhecer, assim, quando eu não sou uma pessoa, digamos, de temperamento explosivo, eu sou um cara boa praça. As pessoas me consideram uma pessoa de leve convivência. Também. Ainda assim, tem dia que pega, né? E no dia que pega, como eu sou muito leve, então se eu subir um tom, a pessoa sente que eu sou diferente. Faz sentido. Porque quem é leve, assim, subir um tonzinho, poxa, aí você... O que está acontecendo? E às vezes o que acontece é que as pessoas confundem gentileza com gentileza. Né? Bondade com bobagem. E aí você precisa, inclusive, entender que talvez você precise aí pontuar a forma como você se apresenta para o mundo, levando em consideração que a sombra nem sempre é defeito. Por exemplo, agir com certa rigidez tem hora que é essencial e necessário. Agir com uma certa violência, calma, aqui tem um limite, às vezes é necessário. Mas talvez você tenha sido criado para ser sempre o bonzinho. Eu talvez passei por isso. Eu sou aquele cara que eu sempre... Todos os problemas eu absorvo e não levo... É tanto que, por exemplo, é tão raro vocês... Às vezes eu explodo. Eu não lembro uma vez que eu tenha explodido. Sim. Mesmo que às vezes seja necessário, eu prefiro... Foi uma coisa que eu naquela hora estava dizendo que eu era um pouco editor, eu faço isso. Mas, por exemplo, eu percebi que a raiva, quando ela extrapola um momento, aquele momento inicial, ela é um sentimento muito mais demonstrativo do que realmente que você está sentindo aquele problema. Então, eu suprimi isso.
como diversas outras coisas, que é como se eu ficasse tomando para mim todos os problemas. Você não explode, mas você implode. Isso, pronto. Você não explode, mas você implode. Porque assim, o corpo vai ser uma caixa de ressonância de uma emoção que você não quis colocar para fora, vai colocar para dentro. E a gente tem que aprender nesse processo de desenvolvimento das nossas emoções a entregar o que é do outro. E entender que muitas vezes revelar raiva é uma forma de dizer para algumas pessoas, olha, aqui tem um limite que você está passando e você está me entregando uma coisa que não me cabe. E às vezes isso é uma coisa que a gente até faz na melhor das intenções, mas é ruim para o outro, porque na medida que eu começo a fazer aquilo que é do outro, o outro não cresce. Você não coloca, ele não vê a baliza, né? Ele não cresce, essa pessoa não cresce, porque eu estou assumindo uma tarefa que é dessa pessoa. Eu posso pontualmente fazer coisas pelos outros, eu devo, inclusive isso é muito bom. Isso é o que nos torna humanos, gregários, a gente contribuir com as pessoas. Pontualmente eu posso, de repente, Sandro, sei lá, meu microfone quebrou, empresta o teu, eu posso fazer isso. Não posso deixar aqui, né? Como você também não pode me dar a tua câmera, Sandro, tem que gravar um podcast. Então, assim, pontualmente eu posso chegar num casamento e ocupar um espaço de paternidade, no momento de dor da esposa, ou ela de maternidade no momento de minha dor. Mas é pontual, porque se eu ficar num papel que não é o meu, a relação começa a desandar e eu começo a me sentir explorada. E depois eu me sinto não amado, porque as pessoas começam a achar que eu tenho a obrigação de fazer, elas terminam não me compensando ou não reconhecendo mais, porque eu coloquei como condição. Talvez eu tenha aprendido que eu só vou ser amado se eu servir as pessoas, e não por ser quem eu sou. Então eu tenho que sempre estar fazendo algo, entregando para as pessoas, sabe? E aí isso é um movimento que eu tenho que aprender a pensar assim, eu preciso sempre fazer isso. Eu lembro que durante a pandemia, eu tive Covid, acho que em 2020, eu e Janine, a gente teve Covid. No começo. No começo, ainda não tinha vacina, a gente ficou... E era Inclusive Natal. no primeiro podcast você ficou de máscara justamente pela circunstância. Exato, a gente ficou Natal e Réveillon com Covid. E eu aproveitei e dei uma esvaziada na agenda. Fiquei bem, tipo, eu preciso escutar a doença, eu preciso escutar o que ela quer me dizer, eu preciso escutar o que é ficar aqui no apartamento, o que é ficar com medo, o que é estar fazendo saturação sanguínea, o que é ficar medindo, o que é o medo da morte, tudo isso que estava falando para mim. E quando é assim, um casal deve ser mais complicado, né? Porque você fica também com medo da morte do outro. A gente inclusive foi indicado pela médica no primeiro momento para dormir em quartos separados para não dobrar a carga viral um do outro. Depois tudo bem, não teve nenhuma complicação maior, eu só tive 6 horas de sintomas, na verdade, uma febre. O Janine ficou com dor de cabeça, mas você sempre fica com aquele medida de saturação, com medo, porque muita gente estava bem no 14º dia, desandado, né? Então aquilo, o que queria me dizer e tal, e eu fui absorvendo aquilo e tal, de repente fui me dando uma sensação de estranheza, de vazio, até que domingo eu esqueci de desmarcar minha participação na CBN Brasil, que eu faço no domingo com Pétria Chaves, e no programa da Pétria, que é o quadro do Ivan de Todos Nós, né, que está no Spotify também, e na quarta também me chamaram agora, eu faço também no Estúdio CBN nas quartas de tarde, né, ao vivo. E aí eu esqueci de desmarcar, e Pétria, eu estava assim, de domingo, meio-dia e pouco, aí Pétria, Sandro, e aí o tema de hoje, vamos lá, aí eu, beleza Pétria, aí eu, não posso dizer que eu não vou, né. Aí eu fui lá, tal, me organizei, mandei um tema, a gente abordou, quando terminou, estava me sentindo ótimo, né. Aí eu fiz, por que eu estou me sentindo tão bem agora? Que coisa é essa? Aí eu pensei, porque eu entreguei alguma coisa. Aí eu pensei, quer dizer que eu só posso ser legal, só posso me sentir bem se eu entregar ao mundo? Sabe, aquela coisa e nada aqui não é um discurso contra a produtividade. Eu acho que ser produtivo é muito bom, mas viver só para isso e não entender que tem que ter descanso, tem que ter silêncio, tem que ter calma, tem que deixar a vida fluir, tem que compreender os compassos do tempo. E aí eu disse assim, tá vendo? É como se fosse uma gratificação, só porque eu participei, entreguei alguma coisa, o ouvinte comenta e tal, aí eu me senti melhor, então meu ego precisa desse alimento. Para mim foi muito indicativo de entender que eu não poderia estar sempre ancorando o meu bem-estar com o aplauso externo ou com as pessoas dizendo que legal. Eu tinha que também simplesmente no silêncio me sentir confortável comigo e na intimidade, sem precisar da externalização do que eu faço nas redes sociais ou no programa, ou na participação de um programa de rádio, qualquer coisa que eu seja, me sentir bem comigo mesmo. Então você veja que a gente tem que sempre, não é uma coisa paranoica, sempre se analisando, mas a gente tem sempre que estar olhando aí, tentando entender o que
cada coisa, cada sentimento vai falando pra gente. Eu às vezes me coloco na situação de achar que talvez eu seja orgulhoso sem saber direito, na hora que eu faço essas supressões de alguns sentimentos, tipo, tem uma coisa para falar, mas eu não gosto quando eu falo, eu meio que, é como se batesse de volta em mim, porque é como se eu estivesse ferindo o meu orgulho, porque eu não queria dar a mão a torcer que aquilo ali tinha me ofendido. Incomodado, tá. Perceba que nesse movimento a gente tem aí sim um sentimento de eu vou ficar aqui em cima do saldo, né? Não vou passar recibo, tipo assim, eu não vou demonstrar que aquela pessoa me irritou com aquele comportamento. Uhum. Por outro lado, a pessoa ela simplesmente não entende aquilo e ela continua repetindo o comportamento. E aí eu vou começar a me machucar com essa pessoa e magoar sem que ela saiba que está me magoando. E eu até tenho uma metáfora que eu faço para isso nas relações afetivas, seja de amigos ou relação conjugal, né? Eu preciso dar cartão amarelo, senão eu vou dar cartão vermelho, sem o outro nem saber por que recebeu o cartão, porque não sabe que me machucou, porque eu não disse claramente. E aí o que você pode fazer, e que a gente vai fazer, especialmente quem tem essa personalidade mais boa, que quer ser mais gente boa, é o seguinte, ok, eu vou fazer do meu jeito, eu não vou ser como, sei lá, eu tenho um amigo meu, um irmão, uma prima que pronto, falei. É massa, eu acho massa, mas eu não sou assim, então, mas eu preciso falar, mas eu não tenho que ser como ela. Eu também não queria ser como ela. Exato, eu vou ser a minha versão de fazer isso, então chegar... Por exemplo, uma coisa que eu faço muito hoje em dia, e eu não fazia, mas eu engoli e explodia. E hoje eu faço o seguinte, acontece um evento desagradável, eu fico mal, né? Isso pode silenciar, aí faz parte. Então o Windows resolveu apitar aqui dando trabalho. E a gente vai dar uma olhadinha aqui para a gente silenciar, para não ficar aqui. Deu certo aí? Agora sim. O pessoal continua ouvindo a gente. Continua. Foi só o volume mesmo. Porque se fosse eu, te detonava a live. Chegava aí e dava um... Então o que acontece? Eu tenho que fazer do meu jeito, eu tenho que dizer do meu modo aquilo. Então eu hoje faço muito assim, acontece a coisa chata, aí uma coisa que eu aprendi, né? A maturidade, né? Às vezes, embora eu sempre diga que a maturidade não vem só com o tempo também ajuda, porque a maturidade é uma escolha, né? Mas é aquele indício que eu faço o seguinte, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou esperar um tempo, porque depois de 2, 3 dias eu vou revisitar aquele evento para dar o tamanho que ele tem. Porque na hora que você machuca alguém, você tá... Como assim, Yuri? Né? Deu de fechado só depois você, peraí, calma, vamos aqui. Agora, beleza, se é uma coisa que... não tem importância, não vou lá falar. Não, é uma coisa que mexeu comigo, foi muito chato e não quero que se repita. Então, eu vou lá falar. Né? E aí eu vou procurar falar com a pessoa da melhor forma possível. Lembrando o seguinte, toda vez que eu falar com alguém, eu não estou responsável pela reação do outro. Mas eu preciso que o outro saiba que aquilo me machucou. E é importante. Isso é uma coisa que inicialmente é difícil, porque do mesmo jeito que é aprender a dizer que está incomodando uma coisa a você, é a mesma coisa as pessoas que não sabem dizer não. É difícil aprender a dizer não. Né? É difícil estabelecer limites, porque a gente meio que perdeu o território, fomos invadidos pelo outro, e a gente vai ter que reconfigurar essa geopolítica da alma da gente na relação com o outro. E na medida em que eu vou fazendo isso, eu vou aprendendo. E depois fica fácil. Eu consigo dizer na hora, pessoal, esse comentário que você fez eu não gostei. Talvez você não tenha feito bem por querer, mas... então desculpa, né? Minha intenção nem era essa. E às vezes a pessoa foi ruída, a pessoa não estava querendo dizer exatamente aquilo. Possa ser que, por exemplo, eu interpretei mal. Quem não tem um dia noiado? Que você chega aqui, você chegando aqui no cowork e de repente a pessoa... Tem um monte de gente ali na recepção, faz uma piada e faz, foi comigo. Foi comigo isso aí. Né? E não tem nada a ver. E se tiver, e aí, cara? Porque eu posso me responsabilizar sobre a ironia dos outros? Eu tenho capacidade de saber como é que eu lido comigo quando isso chega em mim, como é que eu em mim. Então, tudo que a gente está falando aqui até agora é processos leves, sem muita burocracia, de se autoconhecer, de estar sempre vendo quem você é, como são seus comportamentos. Portanto, orgulho, aí você pensa, mas aí eu não estou dando à pessoa a oportunidade dela entender que está me machucando, do mesmo jeito que eu gostaria muito, de repente Yuri, Marta está chateada, nem fala comigo, que foi, não quero mais nem falar com você, foi o que eu fiz, se eu contar, aí puxa o Serasa. Não era melhor que você pagasse as prestações? Verdade, é melhor ir devagarinho, dói menos. Evita problemas maiores. Uma outra coisa interessante que eu acho engraçado, pelo menos que acontece comigo.
Acontece uma certa situação, aí eu começo a matutar sobre ela dentro da minha cabeça, ali mesmo eu resolvo os problemas e meio que tá resolvido. Sim, pode acontecer. E outra coisa é que eu não sei o que é que acontece, que, por exemplo, quando eu tô com raiva, só que já eu esqueço o motivo. Sim. Feito criança. Sim. E isso é ruim pra caramba. Porque você às vezes tem uma pessoa que não merece que você Esqueça. a perdoe, só que você meio que tipo, esqueceu. Mas não veja isso como uma problema não, pra mim isso é uma virtude. Mas é ruim também, porque você fica tipo... Eu acho que você não deve esquecer, você perdoar é sempre muito bom, embora não seja simples e fácil, é sempre muito bom. O que você não quer aí não é isso, você não quer esquecer o motivo. Mas eu não guardo rancor, é justamente isso, é bom... Você não deve guardar rancor e deve perdoar, mas você não deve esquecer o motivo, porque aí você não aprendeu. Tipo, então João me emprestei dinheiro e ele não me devolveu. Demorou muito, quando ele me devolveu, 6 meses depois, numa inflação maior, que nem valia o que eu entreguei quando eu para ele, né? Mas aí eu esqueci, se ele me pedir dinheiro emprestado de novo, eu empresto. Então é importante que eu não esqueça o evento, mas é fundamental que eu não tenha dor do evento. Então perdoar não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de não trazer a emoção que já foi ruim naquele momento, quando aconteceu. É não continuar com o aspecto ruim daquilo que você me provocou, mas não perder a memória para saber que você pode repetir o evento comigo. Então mantenha ali, talvez você for o caso, anote. Peraí, deixa eu fazer. E não é a lista da mágoa, não. A lista assim, como eu faço perdoar, eu vou anotar para não esquecer o que a pessoa fez, porque vai que ela faz de novo, e como eu sou uma cara mais boa praça, então eu vou deixar aqui pelo menos registrado, ó, fulano é gente massa, gente boa, mas com relação a emprestar dinheiro não rola. Entendeu? Perfeito. Um dilema que a gente começou basicamente logo falando sobre isso, tu tocou no tema, que é o seguinte: hoje muitas pessoas têm sua opinião externalizada, e diferente de antigamente que não existia a conexão que fazia com que todas elas pudessem ser vistas, essas pessoas acabavam passando despercebidas ou eram interpretadas aos olhos de pessoas que a conheciam e sabiam que muitas vezes não era uma fala má, mas uma fala destoante, uma fala ignorante no sentido de falta de conhecimento ou de exploração de conhecimento. Será que não é um dilema a gente, às vezes, achar um pouco ruim que todas as pessoas hoje têm voz, porque isso causa muito problema, causa muito ruído. Mas será que não é um dilema a gente achar isso ruim? Será uma coisa que sempre aconteceu. A diferença é que agora chega um pouco mais próximo de todo mundo. A gente tem um conjunto de variáveis para colocar na mesa para discutir esse sistema, que é uma grande discussão hoje no mundo da internet, no mundo das redes sociais, no impacto que teve no ambiente político no mundo todo, no Brasil, é que os algoritmos que estão na base das redes sociais, eles valorizam a discórdia. Sim. Então, por exemplo, se a gente estiver aqui conversando sobre isso, tal, a audiência, se de repente eu jogar o copo d'água em você, meu amigo, esse podcast bomba. Então, o que acontece? Nós não vamos fazer isso, fiquem tranquilos, a gente não quer audiência a todo custo. Não é do nosso perfil. Não tem audiência aqui a todo custo. Mas entenda, ou seja, se uma opinião dissonante, preconceituosa, tem mais relevância nas redes, porque o ódio chama mais atenção do que uma conversa pacífica, eu tenho que começar pelo menos a não necessariamente impedir que a pessoa fale, mas eu acho que socialmente a gente começar a repensar e começar a cobrar das redes sociais que haja uma mudança nisso, porque há como se fosse um natural impulsionamento da discórdia e um natural apagamento da concórdia. Então, por exemplo, se você colocar um post na internet hoje, você cai no seu Instagram, colocar uma opinião bem assim, eu odeio fulano do Big Brother. Aí você vai ter muita gente curtindo, compartilhando, porque muita gente vai concordar com você e vai dizer eu também odeio, muita gente, que ridículo, quem é você para odiar ela? Aí começa a criar, tá? Mas você vai ver que sua rede cresce a audiência. Aí muita gente, porra, isso vai funcionar. E o dislike ele também traz muito engajamento. Muito engajamento, mas isso é doente. É doente porque você vai precisar do ressentimento, do ódio, da raiva para poder fazer isso. E claro, essa praça pública que a internet nos oferece hoje, ela tem gerado muito mais problemas do que soluções. Engraçado que o dislike ele deveria ser um norteador para diminuir o engajamento, mas ele acaba sendo um propulsor, né? Essa seria que o YouTube tirou, né? O YouTube ele só bota o like, eu acho que só se tiver um número significativo de dislike é que eu acho que ele coloca. Ele colocava cada número. Eu acho que é que agora a gente escolhe se deixa lá o dislike ou não. Eu acho que é isso. Pelos canais que eu vou, tá sempre... enganado.
Pelos que eu vou, tá sempre, nunca aparece o dislike. Mas Entendi. é como se, tipo assim, então se tiver 1000 dislikes aí aparece, mas antes de 1000, vamos colocar Entendi. lá o tempo. Ou seja, fica como uma configuração só para quem está produzindo. Cara, e é engraçado porque é o seguinte, isso tem um sentido porque o ser humano ele tem uma tendência muito maior a dar uma importância a uma crítica do que a um elogio. É impressionante, porque eu falo com muitos influenciadores aqui, muitos artistas aqui, e todos eles, todos, não é metade, unanimemente, eles vão lá, tem 1000 comentários. O ruim eles fica. Vão atrás do ruim e fica na mente mal. Eu já passei por isso, hoje em dia eu ignoro completamente. Eu já passei, eu faço o seguinte, primeiro eu não consigo, às vezes, dependendo do post, analisar todas as coisas, mas quando eu vejo, eu tento ver assim, cara, coloquei esse comentário e eu vou ver o índice da reprovação, de alguém criticando. Aí a primeira coisa que eu olho, é significativo estatisticamente? Vamos supor que tenha 1000 comentários, tem 3 ou 4 contra, eu considero que estatisticamente é irrelevante. Totalmente. Mas, às vezes, eu percebo o seguinte, que é alguém que ama odiar. Então ela ataca porque ela talvez esteja em casa fazendo sei lá o que, ela adore fazer isso e de influenciador e perfil em perfil para dizer todo o ódio que ela tem, na verdade, como diz Jesus, a boca fala que o coração está cheio, e a verdade ela está vomitando e aquele vômito é dela, eu não vou absorver. Mas tem gente que faz uma crítica bem fundamentada. Tipo, Sandro, eu acho que você não levou em consideração tal coisa, já aconteceu e eu agradeço e digo, ó, você está certo, eu até subo o comentário da pessoa. Ó, esse comentário aqui eu acho que agrega ao meu, tal, vou repensar. E já tive, inclusive, pessoas que começaram a dizer, Sandro, o post foi muito infeliz. E eu fui lá e, gente, o post foi infeliz, eu fui e tirei. Acontece, porque você não pode imaginar que sempre você tenha a opinião mais balizada, mais aprimorada. Por mais que você seja, no meu caso, um estudioso do comportamento humano, sendo psicólogo, lidando com isso, escrevendo sobre isso, falando sobre isso, tendo cursos online sobre isso no Hotmart, não quer dizer em um momento que toda a verdade da psicologia eu vou saber dizer de forma coerente, não. Às vezes eu estou num dia ruim e aquilo me tocou muito, eu faço um comentário e foi infeliz no momento. Geralmente quando nós temos alguma informação que a gente passa meio precipitada, sem ter tempo de pegar tudo. Exato, todos os ângulos e tal. E assim, eu sou de escutar as pessoas e eu sempre digo que quem está no meu entorno, todo mundo que trabalha comigo, né? Seja na Educa, que é a empresa de educação que eu tenho em São Paulo, com o meu Jair Ribeiro, seja na de palestras, que também fica em São Paulo, seja na de cursos, que aí é aqui, que os cursos que eu faço por Hotmart, enfim, a assessoria pessoal, é muita gente, todas as pessoas elas têm liberdade de me dizer o que está errado, eu até estimula as pessoas a falarem isso, então ninguém se sente assim do meu lado, vou dizer que ele... Não, diz mesmo. E embora eu diga assim, ó, você me liga mesmo que eu não gosto na hora. Não, e é bom que as pessoas não entendem, e eu também sou muito aberto assim, por quê? Porque isso acaba trazendo um conhecimento que você está totalmente negado. É aquela coisa que a gente falou mais cedo, você não está percebendo. Preciso que você me mostre. Eu acho que quem está do seu lado, honestamente do seu lado, tá para que você cresça. E essas pessoas elas têm que ter a liberdade de te criticar, no sentido de te alertar sobre pontos ou comentários ou atitudes que não foram legais. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, percebo que tem umas coisas que eu preciso aprimorar, então eu estou sempre buscando aprimorar comportamentos, que eu acho que, tanto para ser uma pessoa mais firme, como para ser mais gentil também, eu acho que você pode equilibrar assim, você não precisa, quando você sente que, voltando ao que a gente estava falando antes, né, que a pessoa boazinha termina muita gente montando em cima, abusando, há uma tendência no momento você querer assim, agora eu vou ser o cara chato, ruim, nunca mais ninguém vai me pisar. Não faz isso, não deixa de ser bom. Apenas deixa de ser besta. E o peso que você vai carregar para fazer isso também é como se fosse violentar, é como se os outros tivessem te vencido. Não, vocês não me venceram, apenas eu não vou ser para todo mundo que eu sou para quem merece. E aí você vai começar a perceber e a personalizar isso. Então, no processo de se conhecer, você está sempre buscando. Eu acho que essa informação externa, bem-vinda, de pessoas que você acredita que tem uma opinião legal e que são pessoas que fazem parte do teu entorno, porque de repente alguém pode chegar para você, Yuri, Yuri, você é um idiota. Aí você faz, peraí, cara, se fosse minha mãe dizendo isso, tinha uma relevância. Mas João de não sei de onde, que eu não sei nem quem é, nem me conhece, que relevância João tem, né? Não, mas de repente não, de repente Marcelo
estar aqui com você, disse, ó, você foi idiota hoje. Não, Marcelo convive comigo, a gente está sempre junto, então eu não vou desconsiderar o que ele falou. Eu posso até dar um desconto do tom, porque talvez ele tivesse um dia bom, mas, sabe, eu acho que às vezes o que a gente diz com raiva também é uma coisa que é importante ser considerada. Agora, ser considerado quando vem de alguém que é importante no meu contexto, não é que a pessoa é desimportante. João é importante para a mãe de João, para a esposa de João, para qualquer pessoa que faz parte da vida de João. Mas na minha vida, nesse contexto, ele não tem relevância para eu considerar a opinião dele. Isso vale para quem está na rede social lá e que vai emitir uma opinião. Se é alguém que você conhece, de repente, de fato, conheço aqui, aí estou lá no dia Yuri, pô, e Rossandro, acho que esse comentário, Yuri do podcast, sei quem é ele, cada lida com a internet, eu vou considerar a opinião dele. Mas uma pessoa que... Então acho que também esse bom senso, esse filtro que a gente tem que fazer, essa curadoria, tanto do conteúdo que a gente oferece, como a curadoria da crítica que a gente recebe e dos elogios também, a gente precisa fazer o tempo inteiro na vida e nas redes sociais não é diferente. Eu tenho pra mim que dado momento da minha vida, eu fiz essa escolha de só me ofender com... E às vezes é meio estranho. Que as únicas coisas que me ofendem são de pessoas que realmente importam pra mim muito. Quando é de alguém de fora, eu tipo... não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu digo... Mas passou direto, eu nem sinto. Sim. Agora quando é alguém próximo, que eu às vezes fico tipo naquela coisa... Não era pra ser assim também não, eu gosto tanto da pessoa, por que eu não me ofender tanto? Mas parece que eu escolhi isso desse jeito. É impressionante. Rossandro, entrando agora naquele tema interessante, o TDAH, que eu não lembro se tu relatou que tinha TDAH quando a gente desligou o podcast. Quisera eu conjugar esse verbo no passado. Eu não tinha, eu tenho. Vixe, É porque assim, começa na infância, né? Tem componentes genéticos. Hoje em dia não existe mais nenhuma dúvida. Todas as instituições internacionais reconhecem de fato que o TDAH existe. A OMS, tem imunopsiquiatria, amplamente aceito na psicologia, na psiquiatria e na neurociência como realmente um transtorno neurobiológico, né, que tem componentes genéticos, algumas coisas do passado que se imaginava que causava, hoje em dia foi descartado. Eu vi alguns relatos interessantes nos últimos tempos. Um deles é de uma psiquiatra, não sei exatamente, que ela fez uma correlação entre o TDAH e o tipo de gene que você carregou durante o tempo, que era tipo o cara que ia caçar. Geralmente você precisava estar muito focado, e é mais ou menos como eu me ensinei, é como se tivesse umas 3 linhas do tempo, 3 ou 4 linhas do tempo funcionando ao mesmo tempo, eu estou prestando atenção em tudo. Ela fez essa correlação, não sei se tu já chegou a ver. Os coletores caçadores, eles desenvolviam uma que a gente chama de ontogenética, filogenética. Você vê como os antepassados tiveram certas experiências que foram impressionando os genes para chegar nos dias de hoje e impressionar personalidades. Isso. Embora a gente saiba que, claro, tem um componente genético, mas é um conjunto de variáveis que vai fazer com que aquilo detone ou não no comportamento do TDAH. Né? Mas essas variáveis são apenas genéticas ou pode ter influências, sei lá, comportamentais, da educação. Por exemplo, você tem aí pessoas que não têm limites nenhum, então ela é naturalmente ansiosa. Né? Mas é claro que o componente genético ele é muito importante e um bom diagnóstico é fundamental, porque hoje em dia tem muitos pais que às vezes preferem o diagnóstico para carimbar o filho como ou déficit de atenção e hiperatividade, ou qualquer um TOD, né, opositor, ou seja, é como se muitas vezes a criança não tem de fato um transtorno, que ela tem falta de educação, falta de limites, tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos tem de Nova York até o meio dos Estados Unidos, ali aquele América Profunda, aquele meião dos estados ali, bem agrícolas americanos, há um índice enorme de déficit de atenção e hiperatividade nas escolas, os diagnósticos. Do meio até a Califórnia, costa oeste, é bem menor. É como se fosse culturalmente aqui há uma busca mais. Eu lembro que uma vez eu estava lá fazendo uma palestra, uma mãe chegou para mim e disse: Sandro, meu filho não tem esse déficit, mas a escola briga de tomar Ritalina porque não querem que ele seja uma criança normal. E eu estou aqui até para voltar para o Brasil, porque nessa escola que eu estou, ou eu dou Ritalina ou eu não deixo meu filho entrar. Então, assim, tem gente que, você pensa, às vezes tem pais que preferem um transtorno para se excusarem, para se sentirem menos culpados, porque não educam os filhos para respeitar limite. Porque, por exemplo, o conhecimento para ser adquirido precisa de
para que a gente tenha retenção do conhecimento, você vai estudar para um concurso, você vai estudar para uma prova, você tem que ter retenção do conhecimento. O conhecimento só tem retenção se tiver atenção. Fato. Então, para ter retenção, eu tenho que ter atenção. Se eu estou deixando meu filho com o celular, olhando o computador, estudando, ele não tem TDAH, ele simplesmente não tem atenção. Como ele não tem atenção, ele não tem retenção. Fica tipo... Aí eu vou contratar professor particular para dar aula de reforço, que não precisaria se ele na hora que estivesse estudando, tivesse só com atenção para o estudo. A gente sabe hoje que o celular realmente é uma coisa incrível, mas também é um grande... as redes sociais, de um modo geral, os celulares, a forma como certos aplicativos são feitos, eles têm muitos estudos que mostram que eles são feitos para gerar severa dependência psíquica. O tic-tic lá é um dos principais. Muitos. Você fica naquele loop infinito de feed, que o Instagram também copiou, e agora você pode passar já quando você vê menos uma hora vendo dancinha, ou uma hora vendo arquitetura, ou uma hora vendo animalzinhos, ou uma hora vendo vídeos engraçados de criança. É inocente, é inofensivo, mas o que você fez de bom na vida de uma hora? O que lhe agregou? Você não agregou na sua vida, você se distanciou de quem estava perto, as pessoas estão na cama, o casal se ignorando, vendo TikTok, coisa que o vai. Então a gente tem que aprender que, claro, a rede como um negócio tem interesse que você fique online o tempo inteiro para que ela fature com a sua presença, porque nós somos o negócio da rede social, por isso que ela é aspas de graça para a gente. Ninguém paga para estar, porque nós somos o produto que elas apresentam ao mercado para anunciar. No entanto, você como pai não é irresponsável, aí uma das coisas que na empresa de educação que eu tenho, que é a Educa, que a gente tem uma solução socioemocional para escolas, que vai lá do infantil até o ensino médio, que a gente considera como uma solução de saúde mental, com socioemocional embarcado, que atende não somente aos alunos, mas também à família, que precisa ser acolhida, e os educadores também. O ecossistema escolar inteiro é impactado. Profundo. Num dos pilares da Educa, nós temos a educação midiática. Inclusive é o único programa do mundo que a gente visitou, a gente foi em vários países, na Finlândia e tal, no sócio Jaime, e a gente percebeu que geralmente essa solução é colocada à parte, comprada algum livro à parte, a gente não, vamos entregar a escola sem pegadinha. Tudo. Escola de educação parental, que é ajudar os pais na jornada da parentalidade e desenvolver as competências de parentalidade, eles têm acesso a isso. Eles têm também essa educação socioemocional com pilares impressionantes, desenvolvimento das emoções, das virtudes, inclusive começando lá na infância com virtudes. E você tem educação midiática, ou seja, como se portar na internet, como evitar o cyberbullying, como deixar de ser vítima disso, o que é o catfishing, como é produzir um conteúdo, como entender o que é fato do que é fake, como interpretar a notícia, como saber a diferença entre opinião, né, e aquilo que é de fato a realidade. Uma coisa é o que eu opino, outra coisa é o que é a realidade, como ela é colocada. Então, assim, a gente vai construindo uma jornada de desenvolvimento das competências emocionais, levando em consideração algo novo que está aí, não dá para ignorar nem separar, que é o mundo online. Essa geração, eles nem dividem o que é online do offline. Já se comprovou que está trazendo muitos efeitos negativos. Então, tem escolas, tem grupos, tem educadores que ainda estão ignorando algo que está tão óbvio e que vocês já... Eu acho que uma escola que não entende que ela é um lugar de desenvolvimento das emoções, sobretudo, além de construção de saberes, ela nem sabe mais o que está fazendo no mundo. Uma escola que não olha para que ela seja um ambiente em que você passa mais tempo lá do que com seus pais, porque o maior tempo que a gente passa em casa é domingo. É verdade. Se você for pegar o cálculo de quanto tempo seu filho passa na escola, e se for integral, ele passa mais tempo na escola do que com você. Então aquele é um ambiente de construção de emoções. Não há como negar. Inclusive durante a pandemia, você veja que ninguém conseguiu aprender do mesmo jeito porque não estava no olho no olho. Porque o educador não é só um transmissor de conteúdo, senão o YouTube fazia aula para você sozinho. É essa troca afetiva que acontece. Provocação social. Social, aquele conjunto de pessoas que vêm de famílias diferentes, que se provocam, que se instigam, que constroem emoções mais robustas, resiliência, capacidade de convivência, da convivência com a diferença. Isso não é substituído, a escola é este lugar. Então a escola que não entendeu isso, ela está perdida. Você veja, por exemplo, hoje, né, a grande discussão é ChatGPT, as inteligências artificiais fazendo áudio, é incrível. Inclusive eu estou testando e é muito impressionante, e é só o começo do que Yuval Noah Harari, na sua obra que começa com Sapiens, depois Homo Deus, depois 20 lições do século XXI, as lições da pandemia, ele já anunciava que as inteligências artificiais estavam nos hackeando,
estavam hackeando a gente, inclusive internamente por DNA, ou seja, de saber até que você vai ter, porque você tem um monte de gadgets, né, equipamentos que estão sempre todo ao nosso lado, monitorando o sentimento. Assim, é aquele clássico, né? Você, eu queria ir para Cancún, quando você olha o Instagram, Cancún 10 vezes, meu Deus, está nos meus pensamentos. Não, é simplesmente você está sendo escutado, monitorado, então... Isso eu acho que é errado, já devia ter algum tipo de lei para limitar isso, porque... Cara, você, fora toda a informação que a gente oferece durante o dia inteiro, com nossas pesquisas, nossos interesses, assim, que você vai lá e clica, o cara fica não, e tem uma coisa, eu acho que há uma intercomunicação. Às vezes seu telefone está longe, ou está desligado, e você fala e a Alexa está do lado, que é, tipo, você está com o iPhone, e a Alexa é da Amazon, o iPhone da Apple, você fala, a Alexa está na sala, e você fala, eu queria muito ir para Cancún. E aí quando você vai ligar seu telefone no outro dia, é como se eu tivesse uma comunicação entre eles. Não é teoria da conspiração que eu estou falando aqui, não tem essa visão da tem um sistema, não. Simplesmente são tecnologias que se comunicam porque elas querem passar informações, porque elas querem fazer publicidade. É esse o mundo, essa é a realidade. E a gente tem que estar atento para isso, né? Então, a educação midiática que a gente faz na Educa 21 para os alunos, né? A gente tem escolas incríveis no Brasil inteiro. Inclusive a gente entrou agora numa escola chamada Porto Seguro, Visconde Porto Seguro, tem 140 anos em São Paulo, uma escola alemã, é a maior escola alemã do mundo, porque tem mais de 9.000 alunos. Na Alemanha não tem uma escola que tenha muito mais de 2.000 alunos, porque o país é menor que o Brasil. Então a escola, a Rainha Sofia, né, estudou lá, então é uma escola incrível, as pessoas impressionantes, a gente esteve lá para fazer o treinamento e a apresentação da Educa, fiz um encontro com mais de 700 professores só da escola. Nossa. A gente tem 4 unidades em São Paulo. Eu sei que a Finlândia está com escolas bem interessantes. Ela, sim. E a Alemanha? Qual o diferencial que tem nessa escola da Alemanha? O método de ensino? Tem algum diferencial ou é só... a escola alemã é uma escola tradicional, os alunos aprendem em alemão, eles estudam em alemão, aprendem português em alemão, eles saem fluentes em alemão. Então é a escola alemã mesmo, então eles aprendem em alemão. Né? De jeito que as escolas bilíngues de inglês, que aprendem em inglês, eles aprendem em alemão. Tem a jornada em inglês. Tem outra escola. A gente tem uma também que é o Core International School em Joinville, que também é parceiro da Educa 21, também é uma escola de tradição alemã também, impressionante lá também. Então assim, a gente tem escolas incríveis no Brasil inteiro, com perfis diferentes, mas que buscam a mesma solução, entender que é um ambiente de desenvolvimento das competências emocionais da escola. A escola também é um lugar onde as emoções eclodem e acontecem. Não pode se pensar em emoções da geração atual sem imaginar essas emoções numa jornada também online. Como é que acontece? Porque, embora a dor seja virtual, ou seja, o cyberbullying seja virtual, a dor é emocional. Aquele filho de uma cantora nordestina que tirou a própria vida depois de um cyberbullying no TikTok, em vez de pagar a conta, pagou a vida. E que tipo de aprendizado nós temos que oferecer a essas crianças e a essas famílias para que tragédias como essas não se repitam? Então a escola tem esse papel e a gente, quando pensou já em fazer Educa, foi imaginando como dar uma contribuição nessa jornada de construção desses saberes que também são emocionais. E eles não concorrem, porque muitas vezes tem um pai e uma mãe que coloca naquela escola competitiva para passar no ITA, na USP e tal, mas assim, eu quero que meu filho estude matemática. Quando a criança está emocionalmente apaziguada, ela estuda muito melhor matemática, física, inglês, português. Quando ela entende as emoções, quando ela maneja, quando ela desenvolve resiliência, desenvolve capacidade de suportar a frustração, de convivência, ela tem muito mais foco para poder estudar as outras coisas. Portanto, é muito importante a gente desenvolver a jornada emocional, que eu chamo de letramento das emoções, levando em consideração também essa jornada digital. Fico meio preocupado quando a gente deu uma passada direto no TDAH, a gente volta para dar uma... eu fico preocupado com essas escolas em tempo integral, porque elas demonstram algo que eu vi, que eu vejo pela internet em outros locais e que eu presenciei, por exemplo, em Londres, que era um lugar que ninguém tem tempo para nada, muito menos para os próprios filhos. Ou seja, bota numa escola de tempo integral, deixa de manhã, pega de noite para passar o dia trabalhando, chega estressado, briga com o menino, bota pro quarto dormir, comer, dormir, acabou. E não tenho como criar o perfil, que é isso o problema, até porque nem todo mundo tem acesso, porque é bem mais caro. Mas o que a gente tem visto é uma sociedade onde os jovens estão crescendo totalmente alheios da família e de uma realidade que a gente teve acesso a essa realidade
de dificuldades. Hoje eu estava vendo um vídeo engraçado que tinha dois jovens na beira de uma esquina assim, e tava tipo uma mini enchente, que tava tipo isso aqui de água passando na rua. Aí os dois ficaram lá pensando como é que eles iam passar, e pararam, ficaram olhando e nada. Aí vem outro cara já mais velho, passando por dentro da enchente, passa e vai-se embora, e os dois meninos ficam lá. E aí tem um termo que diz que sociedades fracas fazem homens fortes, não, sociedades fortes fazem homens fortes e fracas fazem homens fracos. Será que a gente está caminhando brutalmente para essa realidade de seres humanos fracos mentalmente? Fisicamente já é uma realidade, já está acontecendo bastante, está diminuindo o índice de testosterona e tudo mais, mas será que psicologicamente estamos caminhando vertiginosamente para uma sociedade que é sensível demais? Daria umas 3 horas de papo para a gente construir uma argumentação para responder a sua pergunta. Acho que eu fui pesado. Ainda assim eu vou tentar responder. Primeiro, levando em consideração que você partiu de um questionamento sobre se a escola tem que integrar positivo ou não. Vamos lá. Primeiro, não é culpa da escola. Porque a educação de filhos não tem a ver com quanto tempo eu passo com eles, mas a qualidade do tempo que eu passo. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Você, casado, sua esposa e você trabalham. Você prefere que seu filho fique 4 horas na escola, depois volte para casa e fique com quem fazendo o quê? Ou fique na escola? Eu criei muitos paralelos mesmo agora. Entendeu? Então assim, é melhor que ele fique na escola, no contraturno, aprendendo outras coisas, além das disciplinas convencionais, aprendendo outras coisas, do que levar para casa e ficar vendo desenho ou ficar na rede social jogando videogame. Melhor que ele fique em processo contínuo de educação. Isso não me dá desculpa de quando chegar em casa à noite como pai e como mãe, ambos pais e filhos cansados, de não conviver. Porque o importante é a qualidade da convivência, não o tempo. Tem gente que, mas eu prefiro meu filho em casa, porque minha esposa fica em casa, ou porque eu fico em casa. Beleza, aí você fica as 4 horas com ele, jogando, desenvolvendo aspectos lúdicos, fazendo exercício, ou você faz, toma, que eu vou ficar aqui no meu celular, que tu vai ficar no teu, que eu vou ver minhas coisas, varia tu. Então você não está com o seu filho, você está no mesmo ambiente, mas não está com ele. E é um engano seu dizer que não, ele tá convivendo comigo, não está convivendo com você. Conviver é diferente, é olho no olho, é você deixar o que você está fazendo. Eu não consigo tirar o celular do meu filho porque ele fica inquieto. Claro, porque quando você tira o celular de uma criança, você tem que se colocar lá. Você provocou esse estado dele. Eu pego muitos voos internacionais, são voos de 10, 12, 8, 10, 12 horas, e eu vejo, por exemplo, as crianças que, e eu não estou julgando aqui, um voo de 10 horas, pega uma pequena, bota ela no tablet, e crianças que os pais não deixam pegar no celular e que ficam o voo todinho. Uma hora dá um negócio para desenhar, outra hora vai contar uma historinha, outra hora para dormir. Dá mais trabalho, é claro, mas é muito mais bonito, é muito mais interação. Eu não estou querendo dizer que em um momento você canse e diga, não, hoje eu preciso dormir, toma o celular, que você fica olhando, depois a gente reversa, mas obviamente que a gente tem hoje, a criança fica vendo telas, vai desenvolver problemas cognitivos, não vai desenvolver cognitivo, vai desenvolver ansiedade, comparação, tantos problemas que é melhor você retardar o máximo possível, conforme a recomendação da Sociedade Americana de Pediatria, entregar lá para os 14 anos o celular para a criança, no caso pré-adolescente e adolescente, com uso temporário, tipo, não leva para o quarto à noite, não almoça com ele na sala para poder conviver com a família, não vai no carro à sessão dele para poder conversar com os pais enquanto chega na escola. Regras. Basicamente é o seguinte, as pessoas querem que as crianças elas se criem. E não é assim. As crianças precisam de norteamento emocional. Não dá para você querer plantar um carvalho achando que vai aguar como se fosse uma tomate. Leva tempo, dá trabalho. E aí, para voltar ao tema que você queria saber sobre o TDAH, e é um dos motivos que muita gente me conhece, as muitas histórias que eu conto da minha mãe, é aquela mãe que tinha um filho com TDAH, que nos anos 80, 70 não tinha esse diagnóstico formado. Pelo menos eu não me lembro de minha mãe chegar na escola e alguém disse, seu filho tem TDAH. Ela escutava assim, seu filho é inviável, ele não vai conseguir terminar a oitava série. É muito recente, né? Não tinha diagnóstico, nem muito menos medicamento que eu conhecia. Acho que veio um pouco depois da minha geração. Assim, na geração seguinte, eu digo que a minha cunhada mais nova, ela teve dessa atenção e tomou medicamento, e ela tem uns 15, 16 anos menos que eu, então na geração seguinte já pegou isso, né? Ela chegou a tomar medicamento na época, já tinha, por exemplo, Ritalina na época, né? Então o que a gente tem que observar? Na época, quando minha mãe escutava muito isso, e
E naturalmente quem tem TDAH tem uma tendência a desenvolver baixa autoestima, porque é tão criticado lá fora, porque se sente tão mal por não conseguir concluir as coisas, porque se sente tão mal porque não consegue fechar as janelinhas. É como se a gente pegasse o computador, abrisse o Word, o PowerPoint, o Excel, não sei o que, navegador, YouTube, tal, e no final do dia fez o quê? Na verdade, fazer eu não fiz, mas eu abri um monte de janelinha, né? Então, aí tem hora que você se irrita, e às vezes na vida, para que certas coisas alcancem resultado, é preciso foco. Eu chamo de astigmatismo, que é o negócio que eu me balançando assim, né? Eu chamo de astigmatismo cerebral. Tem dia que de fato assim, eu estou num nível de inquietação que eu não consigo produzir nada. Eu não sei se você percebeu, eu sempre estou fazendo alguma coisa aqui para ocupar, nos pés ou nos dentes, assim, fazendo movimentos repetitivos, para poder manter o foco aqui. Porque senão eu tenho que ficar... E para poder me concentrar, porque como eu disse, é como se tivessem 4 linhas do tempo aqui funcionando. Eu passei um tempinho tomando Ritalina, é como se ficar só 1,5. Mas ainda dá aquela turbulência. Assim, eu já tomei esses medicamentos, ainda hoje eu tomo. Não tomo diariamente, porque eu fico com um receio de que, primeiro, já que deu certo até aqui, eu não vou, sabe? Mas o que é que eu faço? Quando eu preciso de algum foco, aí eu tomo. Tipo, eu concluí um livro, eu tomo, né? Eu estou num dia muito cansado e eu preciso render. Só que eu vou e fraciono a dose. Vou numa farmácia homeopática, eu fraciono para ser bem menos a dose que a dose total. E aí eu tomo só aquele. Não estou dizendo aqui que você que está em casa tem que fazer o que eu estou fazendo. Não estou dando receita para ninguém. Estou dizendo como é que eu faço. Procure um neurologista, uma neurologista, um psiquiatra, que é a pessoa que indicadamente vai poder contribuir com você. Mas, para ter foco, por exemplo, eu tenho disciplina. Quem tem TDAH tem disciplina. Você, por exemplo, chega aqui toda segunda, faz um podcast, tem suas coisas. Talvez você não tenha como eu foco. Eu monto e desmonto no mesmo padrão, porque foram coisas que eu desenvolvi. Por exemplo, minhas chaves sempre estão... Tal chave está em um bolso, tal outra em outro. Cada coisa no seu lugar, porque se eu um tipo de disciplina. der uma escapadinha desse padrão, eu já perco tudo. É um tipo de disciplina, só que assim, foco é muito importante para você aprofundar certas coisas. Então, naquilo que eu tenho que ser melhor mesmo, que é a minha área, eu tenho que ter foco. E aí eu vou tentando fazer do meu jeito, por exemplo. Aí eu consigo ler 20, 30 minutos e tenho que parar. Não consigo. Gente que fica, né, horas e horas, não consigo. Antigamente eu me culpava por isso, me sentia menor, mais incapaz. E isso é uma besteira, porque o que acontece é que nós somos o que chama hoje de neurodivergente, ou seja, tem uma divergência do padrão. E que danado que é padrão? Que danado é o padrão, né? Ou seja, na verdade sempre houve muitas divergências, mas a escola, lembra que no passado, não é nem da sua época, quando eu era criança, não tinha carteira para quem era canhoto. Sim. Até porque era errado, né? Era considerado como um problema. Não, hoje tem, ou seja, a gente vai avançando e vai absorvendo essas divergências do que seria um padrão que daqui a pouco nem vai existir. Simplesmente vai ter um monte de tipos de crianças e a escola contemplando esse monte de diversidade das crianças. Não vai mais nem se questionar, simplesmente vai entender, essa é criança tal, não tem um padrão para usar como uma métrica para estabelecer se você é divergente para mais ou para menos. A gente vai ter simplesmente uma percepção dessa diversidade humana e uma escola que cada vez mais acolha isso. Claro, é difícil hoje porque nós temos uma escola do século XIX, né, no estilo do século XIX, que foi construída e educadores do século XX, educando gerações do século XXI. Isso por si só gera um delay, uma distância operacional que dá uma dificuldade. Num mundo que está mudando tecnologicamente muito mais rápido, né? Então, hoje em brutalmente mais rápido. Então, assim, a gente vive essa experiência toda. E aí você faz um questionamento. Será que a gente não está retrogradando, ou seja, se desenvolvendo menos? Bom, isso é uma discussão. A grande questão é que toda geração anterior olha para a geração atual e critica. Esta geração está perdida. Meu pai ouviu isso do meu avô, eu ouvi isso do meu pai. No meu tempo não era assim. Bom, primeira coisa, toda geração, do seu jeito, do seu modo, encontra uma forma de responder aos desafios da sua época. Isso não quer dizer que também cada época não tenha riscos que nós precisamos levar em consideração. Por exemplo, a geração atual tem riscos que a geração anterior não tinha. Há desenvolvimento de menos competências emocionais
E o desenvolvimento dessas competências, o não desenvolvimento dessas competências, gera uma vulnerabilidade, por exemplo, que fez com que tivesse havido um incremento do suicídio infantil juvenil que não tinha no passado. Porque há dificuldades e não tem recursos para enfrentar. Ou seja, uma geração anterior desenvolveu os recursos para enfrentar o mundo. De repente, uma geração que os filhos têm que ser todos bem cuidadinhos, têm que ser mimados e que não podem sofrer. E o mundo continua fazendo dor. Mas meu filho não sofria porque estava comigo que eu criei uma redoma. Quando a redoma é quebrada, cadê força desse indivíduo para enfrentar a vida? Não tem. Não tem. Por outro lado, a gente tem também, obviamente, aí vários estudos mostrando que pela primeira vez o índice do QI médio mundial começou a declinar. Porque a gente está acessando muita rede, é uma geração de Twitter, poucos caracteres, pouca discussão, pouca profundidade. E aí, é claro que você vai perdendo, vai ter uma perda de compreensão mais global do mundo. Mas aí, no começo isso parece ser meio incongruente, porque assim, você recebe mais informação durante a sua vida toda, que é o que acontece com a molecada de hoje em dia, você recebe mais informação, mas talvez por você não parar para pensar, não passar pelos perrengues, você não consegue deixar elas claras, talvez. Deve ser informação não é o mesmo que conhecimento. Sim, essa aqui é a questão. As pessoas de hoje têm mais informação, menos conhecimento. É melhor você ter muito mais conhecimento de uma coisa do que ter um monte de informações de um monte de coisas que não acrescentem nada na sua vida. Então, uma das coisas que alguém que quer, por exemplo, ter foco, no caso, a gente que precisa ter DH, né, é fazer escolhas. Eu, por exemplo, se eu acordar de manhã e entrar no YouTube, tem um monte de coisa que eu quero ver assim, mas que eu penso, isso é uma coisa que eu quero ver por curiosidade, mas não é o que eu preciso, não é o que eu tenho que ter como conhecimento. A primeira coisa que eu tenho que fazer de manhã é o que eu não devo ver. Que força de vontade. Não devo, como a vontade de ver, né? Sim. Quem eu não devo ver, o que eu não devo escutar, para poder escutar aquilo que de fato é importante para mim. E isso é uma coisa que a gente está fazendo com o tempo. Então, essa curadoria emocional. Onde é que eu vou aprofundar a minha vida? Em que área que eu, por exemplo, sou psicólogo, então eu tenho que aprofundar nessa área. Eu gosto de filosofia, eu gosto de geopolítica, por exemplo, adoro geopolítica. Então, eu escuto pessoas, mas, por exemplo, eu estava escutando, como muitos brasileiros, muita coisa sobre política, que estava me deixando mal, irritadíssimo. Eu disse, cara, deixa eu dar uma zerada aqui, deixa eu focar, né? Chega um momento que a gente cansa de ter inimigos e vai vendo aquele mundo dividido. E aí você começa, peraí, deixa eu voltar a escutar e a ler coisas daquilo que realmente eu acho que vai contribuir para mim e que me vai dar conteúdo para que eu possa levar para as pessoas. É uma seleção que a gente faz. A gente está tendo, por exemplo, um monte de contradições. Por um lado, a gente está vivendo mais tempo e melhor. Nós vamos ter mais anos de vida e com mais qualidade de vida. Mas é importante que seja também com mais qualidade de vida emocional, não somente qualidade de vida física. Claro, isso não é para todo mundo, a sociedade é injusta, nem todo mundo tem acesso à nutrição adequada para chegar a uma idade longeva com qualidade de vida, porque faz exercício, a maior parte não tem acesso, mas é uma realidade que está cada vez mais se estendendo a mais pessoas. Nós temos desafios enquanto sociedade, porque nós estamos num momento de profunda transição geopolítica, para a gente fazer uma analogia, uma coisa que eu gosto muito de estudar e que tem a ver com o momento que a gente está vivendo. A gente está aqui nesse dia de hoje, quando ontem os Estados Unidos derrubaram um balão, aspas, espião chinês, que criou uma tensão entre uma potência que emerge desafiando uma potência que está estabilizada desde o final da Segunda Guerra Mundial como os Estados Unidos. E na geopolítica nunca houve só um momento na história que uma potência cede lugar para outra de forma bem cavalheira. Agora é você. Foi quando a Inglaterra disse agora é você, Estados Unidos. Em todos os outros momentos históricos, lembrando que a Inglaterra foi o colonizador dos Estados Unidos, tem fortes ligações culturais, linguísticas e tal. E viu vantagens muito grandes em fazer essa sessão. Não tinha opção, né? E sabia que não. Mas no resto, na história geopolítica mundial, nunca uma potência emergente desafia uma outra sem uma guerra. Existe uma tendência que continue sendo assim. Então você tem aí, olha só, um general americano dizendo que em 2025 talvez não tenha como evitar uma guerra com a China. Será uma guerra direta? Espero que não, acredito que não, porque seria uma guerra muito fatal. Sim. Talvez indireta, talvez Taiwan seja o campo de batalha. Se eles pudessem brigar só ele, né? Não, pega só os exércitos e vamos pra lá. Muito imbricados globalmente para que uma guerra entre qualquer nação não nos afete. A guerra, por exemplo, na Ucrânia nos afeta economicamente, afeta o mundo inteiro. Aqui a gente tem vários produtos que não estão chegando, enfim, o mundo é muito interconectado. E isso afeta as emoções também, porque, por exemplo, eu sou da época em que a gente vivia com a ideia de que em algum momento o mundo podia acabar, porque a ex-União Soviética e os Estados Unidos podiam declarar uma guerra nuclear um com o outro. Tinha até uma música daquela época, que era a música italiana,
a versão em português que Ivete regravou. Olha meu amor, veja só, hoje o sol não apareceu. Sabia. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta adeus, né? Ou seja, explodiu, pegou uma bomba, explodiu, mas eu estou aqui com minha pequena Eva recomeçando no novo paraíso. Havia sempre esse medo de que uma guerra pudesse acontecer, até que isso foi no final da União Soviética, queda do Muro de Berlim, foi diminuindo essa tensão. Aí uma geração que tem mais acesso à liberdade, à internet, a viver sua experiência sexual do jeito que quiser, e ao mesmo tempo é a mais depressiva, mais viciada, mais suicida. Ou seja, há uma, nesse, para dizer em alemão que é o Zeitgeist, ou Zeitgeist, dependendo da pronúncia, ou seja, o espírito do tempo, é um espírito de profunda vulnerabilidade e crise, e que, obviamente, faz com que essa geração tenha desafios muito próprios dela, e ao mesmo tempo, ainda problematizando esse conceito dessa geração. Essa geração é de quem, Yuri? É interessante. Porque eu e você, nós estamos aqui, né? Uhum. Então essa geração é nossa. Sim. Seus pais estão vivos? Uhum. Essa geração é deles. Mas é também das crianças, dos adolescentes. Não dá para dizer que essa é a geração da geração Y, Z, não. Não, essa é a nossa geração. Todos nós estamos vivos, estamos nessa geração. Mas o que a gente pode dizer é que na época da minha juventude, não era assim. Né? Eu lembro quando eu assisti o trailer de Michael Jackson, né? Meu avô entrou na sala e disse: que é isso? Que coisa horrível! Uma espécie de The Walking Dead da época, um apocalipse zumbi, estava tudinho olhando aquilo, achando horrível, essa geração está perdida. Ele disse isso para mim. Pois é, porque ele não imaginava que eu ia estar ali louco para ver um clipe de 14 minutos que foi para a história do mundo, criou o padrão do que você MTV, de um cara que tinha estourado a música, que tinha vendido 2 milhões de cópias antes, porque ele fez um esforço incrível para fazer aquele álbum trailer, mas teve uma ideia de fazer o clipe com a música já 6 meses rodando, e quando faz o clipe, hoje a música, o trailer já vendeu de lá para cá 120 milhões de cópias. Somente. Entende? Ou seja, é um cara que eu estava vendo uma coisa que não era uma geração perdida, era um divisor de águas, era impactante e simbólico que um homem negro americano ganhasse tanta relevância na indústria fonográfica, quebrando tantos tabus. Então era muita coisa ali, não era somente um monte de gente imitando vampiro, que o povo hoje dança até em casamento. Não, tem um monte de simbolismos ali que na verdade nem eu estava atento quando assistia, que tudo isso estava em jogo. Hoje eu consigo, obviamente, estudando, vendo, ouvindo sobre a importância do impacto daquele clipe naquele momento e o que ele fez antes para chegar àquele ponto ali de explodir daquele jeito, porque ele já era um cantor, e isso é interessante a gente falar, porque ele também tinha lá seus transtornos emocionais. Eu não estou aqui nem para avaliar isso, é porque Michael Jackson já tinha saído do Jackson 5, já tinha criado carreira solo, já era rico, morava só em Nova York, já era milionário, e resolveu ser back vocal de vários CDs. De outras pessoas, sim. Inclusive da irmã dele. Não sabia disso. Ele foi fazer back vocal. Você imagina assim, Ivete Sangalo vai ser back vocal de alguém. Como assim? Foi fazer back vocal, fez uns 5 ou 7 CDs, participou da produção, ele estava fazendo um pós-doc. Ou seja, ele sabia, eu não estou pronto, eu quero aprender. Isso é muito massa, né? Massa. E é esse cara que vai construindo essa competência nesse processo aí, que vai chegar ali no início dos anos 80, lançar com a ajuda de um grande outro compositor, que eu esqueci o nome agora, que ajuda ele, que também é um grande cantor negro premiadíssimo, que ajuda ele na produção do trailer. E ele disse: vai ser o disco mais vendido da história. E o cara ria na época, e ele, meio que, eu estou treinando para que seja isso, estou indo para estúdio aprender vários estilos. Ele fazia parte da gravadora que também era dos Beatles, onde ele tinha aquela escola dos Beatles, depois a escola do jazz, ele juntou, entendeu? Chegou com a batida e tal, e faz aquele projeto. Depois ele tem a ideia: eu preciso fazer um clipe, e não vai ser um clipe qualquer, vai ser quase como um mini filme, né? Enorme. Curta-metragem, me dizer. Curta-metragem, cara, que simplesmente explodiu. No auge, vendia 1 milhão de cópias por mês do trailer. Então assim, mas por quê? Porque esse cara já era um cara que tinha alcançado um patamar, mas continuou treinando. Tinha a humildade de: eu preciso aprender. Então eu vou lá, vou conhecer. Então assim, é uma coisa que mostra muito sobre o comportamento humano. Nem por isso deixou de ser uma pessoa lá com seus problemas emocionais. O que eu estou querendo dizer com isso é trazer esse shot de Michael Jackson que eu acho inspiradora, que é o fato de você ter TDAH, depressão, ansiedade, esquizofrenia. É claro que isso é uma coisa que você tem que lidar com
você tem que aprender a conviver, você tem que buscar ajuda e tratamento, mas isso não é impeditivo para que você consiga acontecer na vida. Nós, apesar disso, ou talvez por isso, somos quem somos. Né? Então, será que Yuri e Rossano seriam as mesmas pessoas sem esse traço de comportamento? Seria melhor ou pior? Não sei, mas simplesmente nós somos também por causa do TDAH. As pessoas também são, porque tem um transtorno bipolar afetivo, enfim. As dores, elas também nos definem, voltando ao que a gente estava falando no começo. As dores também fazem parte. Elas também vão formando a colcha de retalhos que vão construindo essa identidade fluida que a gente vai o tempo todo redefinindo, reconstruindo, readaptando nessa importante flexibilidade cognitiva necessária para estar no mundo. Quantas vezes nós já dissemos, eu sou assim. Terminou, depois, eu sou assim. Sabe quando você pega um livro que você leu, você grifou, fez comentário, 2, 3 anos depois você pega o livro e você fala, por que eu grifei aqui? Nada importante. Aí, como é que eu não grifei isso aqui? Ou seja, a vida andou, você aprendeu, fluiu, novas conexões, novas ligações sinápticas, novos aprendizados que você teve com outras pessoas. Cada papo que você bate aqui, você sai diferente, eu saio também. E quem nos escuta e nos vê também sai. Ou seja, a gente está sempre aprendendo, um cérebro pronto para estar aprendendo. Então, quando eu vou reler o livro, eu vou ver coisas que eu não enxerguei antes e vou ignorar coisas que para mim já é uma coisa legal, que não é que me chamou a atenção. A personalidade desse livro, que eu estou sempre relendo, grifando coisas novas, me perguntando porque eu não grifei coisas anteriores, ou por que eu não vi isso em mim antes, por isso que é importante esse que vai lá e aponta para mim. Olha essa sombra aí, obrigado, agora eu vou usar você como um terapeuta gratuito, porque você vai estar apontando em mim coisas que eu não quero enxergar, porque meu ego não quer, porque minha edição de personalidade não deixa, mas eu vou agora prestar atenção. Se você insistir muito, talvez eu tenha isso mesmo, eu vou resolver, né? E aí somos nós, esse ser humano, que nesse contexto todo, com influências externas, internas, vai acontecendo como pessoa. Tu tinha em algum momento, ou talvez hoje, não sei, você estava lendo aqui a página do livro. Aí quando chegava lá embaixo, você... Não entendi nada. Ah, claro. O que foi mesmo que eu li? Aí lá vai ler. Porque a gente estava só decodificando. A mente viajando naqueles outros frames que estavam abertos. E aí eu faço o seguinte, quando eu estou assim, eu leio em voz alta. Porque... É como se fosse, não é da sua época, mas muita gente que está aí, talvez vai entender. Vídeo cassete 4 cabeças, tipo assim. Era como se fosse, quanto mais cabeças tivesse, maior a resolução. Sim. Então eu sempre digo que 4 cabeças, porque uma coisa é eu estar aqui, ó, pensando um monte de coisa e decodificando um texto, porque eu sou uma pessoa letrada, você também, nós somos capazes de decodificar um texto. Sim. Outra coisa é eu estar lendo o texto. Campina Grande é uma cidade que fica na Serra da Borborema, tem mais de 150 anos, faz o maior São João do mundo, eu estou me escutando, eu estou articulando e eu estou vendo. São 3 inputs. Você tá chegando em 3 situações. A probabilidade de pensar no meio disso diminui muito. Porque eu estou tendo um input auditivo, eu estou me escutando, eu estou articulando o que eu estou lendo e estou vendo. Então, 3 inputs. A leitura silenciosa é um input só. Eu faço isso, dá 10 minutos, eu me concentro. Aí, se de repente passar uma música, a música passa e você acompanha, você, opa, vamos ler de voz alta de novo. E hoje, por causa disso, assim, às vezes eu consigo até no aeroporto ler. Eu vou lá, foco, eu tenho um fonezinho que ele bloqueia o som externo, né, eu boto, ele diminui o barulho externo do avião do aeroporto, e aí eu consigo ficar ali lendo o texto. Né? Colocava um Psytrance. Aquelas músicas... aí eu não consigo... Só que eu precisava ter ouvido uma vez, para aquilo ali adaptar no ouvido. Depois eu colocava o Psytrance, aí como eu conseguia estudar. Você percebe o seguinte, cada um encontra seu jeito? Para mim, seria uma coisa que eu não conseguiria estudar com Psytrance. Eu consegui, por exemplo, colocar música de meditação. Eu consigo, aquilo me concentra. Né? Já se eu colocar uma música que tem alguma coisa mais excitante, para mim ela vai me desconcentrar. A de meditação me deixa cheio de possibilidades. Sabem que cada um tem um jeito, que a gente, inclusive, quando escuta alguém falando, nunca pensa que aquilo é um Ctrl-C, Ctrl-V na minha vida? Que eu preciso entender, deixa eu ver o que funciona comigo, deixa eu testar isso na minha personalidade, deixa eu perceber como é que isso vai ecoar em mim. Eu vou até tentar, de repente eu achei legal do que aqueles dois deram, mas eu vou ver se funciona, talvez não, talvez você consiga focar vendo bossa nova. Então cada ser humano é muito único, a gente tem certos padrões que se repetem, mas as soluções são muito particulares, idiosincráticas, e cada um de nós tem que assim, ter a coragem, né,
e a força Se expor. de ir atrás, porque é muito bom essa coisa de querer pegar pronto, né? Não tem isso. Você Qual a tem fórmula? não tem. É bem customizado, é bem gourmetizado. Do mesmo jeito que a dor é muito gourmetizada, as soluções também são gourmetizadas. Mesmo que você diga, não, mas toda criança que passa por abuso sexual na infância é um único abuso, cada um é de um jeito, afeta de um jeito e se soluciona de um jeito. A gente vai estudar sobre abusos, impactos e como isso acontece. No entanto, quando o paciente chega, as soluções vão ser construídas a partir do repertório que aquela personalidade tem e que a gente vai construir a partir dali. Porque é muito único a experiência. Tem pessoas que passam pelas mesmas coisas e tem completamente uma reação diferente. Tanto que o conceito de trauma hoje não é muito nem o que me acontece, é mais como eu reajo àquilo que me acontece. Tem gente que passa por eventos dolorosos, que sai de boa, e tem gente que sai arrasado, porque tinha o mais ou menos repertório no momento. Então a gente vai trabalhar muito quando a gente escuta, quando eu escuto pessoas falando, como é que isso é aproveitado para mim, se funciona, como é que eu vou adaptar. Então é preciso esse esforço pessoal. Isso não é, o desenvolvimento do ser humano não é uma coisa, uma tarefa que você pode terceirizar para ninguém. Verdade. É uma tarefa nossa. Tem algumas coisas interessantes sobre o TDAH que eu tenho visto ultimamente. É o seguinte, muitos são confundidos com preguiçosos Eu sempre me achei. por não concluir. E tinha uma coisa que me magoava muito, porque eu tinha o desejo, a vontade de fazer, de estudar, assim, tipo, terminar o ano passando em tudo e fazer tudo. E eu lembro de uma data que eu peguei e fui reprovado. Eu acho que no primeiro ano, no segundo ano, uma coisa assim. E eu não quis ir para casa almoçar, eu parei numa rua, fiquei sentado numa rua esquisita e comecei a chorar e me perguntar: por quê? Por que eu não consigo? Eu quero. Por que de novo? Isso é muito louco. Louco. E tipo, a gente não tinha diagnóstico, não tinha noção. Era preguiçoso. É por isso que quem tem TDAH tem uma tendência a desenvolver baixa autoestima. Porque você é criticado às vezes pela família, você é criticado pela escola, né? Aí você incorpora essa autocrítica e você se acha incompetente ou preguiçoso. Eu sempre ia para a final, ou em física, ou em química, ou em matemática, invariavelmente. Eu nunca era aquele aluno que passava e todo mundo e já passava antecipadamente, sabe? A gente passava lá no terceiro bimestre, né? Meu sonho de consumo, passava em algumas matérias, não em todas. Eu cumpria a tabela, ia até o último jogo. Eu sempre ia às quartas de finais ali, sempre, não tinha jeito, né? Então, assim, e isso era ruim, porque eu retardava minhas férias, né? Me sentia incompetente, meus colegas já de boa iam lá, estudando e tal, e era chato pra caramba isso. Me dava uma sensação de incompetência, obviamente. O que para muita gente era, eu adoro quando começa o ano letivo, que a gente compra os livros e sente o cheiro de livro novo. Para mim era torturante. Quando eu senti o cheiro dos livros, eu pensava, vou começar a tortura todinha de novo, um ano, eu aqui me esforçando, até que minha mãe chegou e disse: meu filho, você não gosta de estudar, né? E aí, cara, realmente eu disse: não é que eu não gosto, eu detesto. Não gostar é um nível, detestar é outro. Só que ela deixou bem claro para mim o seguinte: meu filho, na vida a gente não só faz o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que é necessário. Você não gosta de estudar, eu não vou exigir que você faça como seu irmão, que é mais disciplinado que você, mas você tem que conseguir resultado na escola. Então, desenvolva seu jeito. Eu sei que você não vai chegar, abrir o livro, passar a matéria limpa. Nunca, cara, eu consegui fazer isso. Nunca também. Passar. Eu era daquele que xerocava o caderno dos meus amigos, porque fazia aquelas. Aí era. Assim, até na universidade, pessoal. Eu ficava assim, o professor dando aula e eu desenhando. Desenhava no caderno. Aí você olha de novo, já perdeu o. Perdeu, sabe? Tava aí, cara, ferrou. Caramba. Acabou. Não. E se for uma música que eu não dominava muito, que era de exata, aí é que eu dançava geral, cara. Né? História, geografia, português, literatura, mas meio podia ir. E eu ficava concentrado, porque quem tem dessa atenção se concentra no que gosta, né? É engraçado, porque tipo, às vezes é uma bobagem, não é nem que você goste mesmo daquilo, mas tem uma coisinha lá que... tal. E você começa a aprender algumas coisas, por exemplo, eu hoje sei que eu sou uma pessoa muito auditiva, eu aprendo muito ouvindo. Então, por exemplo, para mim, muitas vezes o audiobook funciona mais do que o livro. Podcast para mim é uma coisa maravilhosa. Eu tenho um fonezinho que eu comprei que ele engancha na orelha, porque é aqueles que ficam, aqueles caem, né? Você está na academia e tal. Eu boto aquele assim, aí eu vou para esteira, para academia, eu vou, sabe? Aí eu vou escutando podcast, porque assim eu gosto
eu aprendo pra caramba. Então, o conteúdo oral me ajudava. Então, eu sabia que eu tinha que prestar o máximo de atenção na aula que eu podia. Então, as aulas que eu gostava, eu prestava bem atenção para me concentrar para estudar nas disciplinas que eu tinha dificuldade, que era matemática, física e química. Biologia, mais ou menos, né? Então, assim, sempre foi uma coisa muito sofrida. Eu não passei no primeiro vestibular porque eu zerei física. Poxa vida, E velho. sabe por que eu zerei física? Ah, Porque eu resolvi fazer a prova. o quê? O quê? Eu resolvi fazer a prova. Porque se eu Não tivesse fosse- marcado uma letra só, eu tinha acertado no mínimo 5 questões. Sim, verdade. E eu tinha passado, porque eu tirei 9 pouco na redação, eu fechei ciências sociais, mas zerei física. E se eu tivesse chutado, não, vou botar A, porque eu tinha acertado 5 questões, eu tinha entrado bem e pra mim foi horrível. O sentimento que eu fui reprovado no segundo ano do primário, que é o segundo do fundinho hoje, né? E fui reprovado no vestibular. Foi muito doloroso. E eu lembro que na época, as imagens que ficam na cabeça da gente, né? Na época, Natal, aí lá a gente não tinha grana, aí a gente comprou tinta e eu fui pintar a casa. Eu tava lá fora, numa escada, passando, um amigo do tempo passando. Já sabe qual é o seu futuro, né? Cara, aquilo me pegou do jeito que eu desci chorando com a lata de tinta. Tipo assim, o cara sabia que eu não tinha passado no vestibular, inclusive era amigo, assim, colega de convivência, ele faz uma coisa dessa, mas às vezes é você pegar essa história aí e pensar, ele definiu meu destino, e nada contra quem faz isso, porque isso não torna ninguém maior nem menor, mas porque não era ali que eu queria parar, eu queria ir adiante e eu voltei muito chateado, minha mãe disse, "Ó, você não se define porque não deu certo dessa vez, você não quer fazer o curso, quer então estudar agora para fazer de novo. Recomeçar. A vida é assim, às vezes funciona a primeira vez, às vezes tem que ter uma segunda tentativa. E olha, meu filho, que bom que tem segunda tentativa, né? Que você pode fazer o vestibular de novo. Eu atendia pacientes que estavam no sétimo vestibular, quando você queria fazer um curso dos sonhos, mas quer concorrer com medicina, por exemplo. Eu tive pacientes que eu atendi tentando o vestibular, que depois foram pacientes durante o curso e que hoje são pessoas que têm doutorado na área. E tem uma alegria quando a gente se encontra assim, porque eu acompanhei nas frustrações de cada tentativa não alcançada, na insistência, como também tive outros pacientes que a insistência era uma sabotagem, porque no fundo não era aquilo que eu tinha que fazer. E não é, você vê que não é. Você vê que não é uma coisa que funciona para todo mundo. De repente, naquele caso sabia que tinha que insistir porque ia, mas no outro caso, cara, esse aqui se usando como sabotagem, porque seu destino é outro, seu caminho é outro, e a pessoa entendeu isso. Ou seja, é tão muito particular isso, e é claro, no processo de terapia, você tem conhecimento sobre o outro que o outro não tem. Mas a vida é isso, muitas vezes não funciona e aí eu tenho as escolhas. Tem a hora da dor? Tem a hora da dor. Aí você tem música para cantar na hora, eu até gosto de citar essa música. Quando eu fui ferido, vi tudo mudado, as verdades que eu sabia. Vai lá e chora no quarto escuro do teu quarto à meia-noite, à meia-luz. Dando tudo para o modo esquecer, como diz nessa belíssima música de Guilherme Arantes. Mas depois, amigo, só tem uma trilha sonora. Sacode e levanta a poeira e dá volta por cima e por favor não desanima. Porque senão, meu amigo, cada lapada você cai e fica. Quando eu não desenvolvo competências emocionais, que é um problema da geração atual, por um conjunto de equívocos na forma como os pais fazem a gestão das emoções dos filhos, a queda é fatal. E como eu nunca fui treinado para sofrer, porque eu não podia sofrer, o sofrimento vem e eu não sei dar nome à dor. Eu não sei lidar com a dor. E aí vem um pensamento terrível. Já que eu não sei dar nome à dor que sinto, e muitas vezes eu me corto para poder sentir uma dor no meu corpo maior do que a dor que eu sinto, que é inominada, porque nem nome eu tenho para dar para essa dor, só eu sinto a angústia e a dor que está no mundo. Cortar já não funciona mais, eu quero cortar-me da vida. Entende? Então, a vulnerabilidade de não desenvolver certas competências emocionais é você não desenvolver um indivíduo capaz de enfrentar o mundo. Winnicott, um grande pediatra e psicanalista inglês, ele dizia que um pai ou uma mãe suficientemente boa, ele falava de mãe suficientemente boa, mas a gente pode estender aquele ou aquela que educa, tem essa linda tarefa de educar. Um pai ou uma mãe suficientemente bons são aqueles que um dia se tornam desnecessários. Não porque você não os ama mais, mas porque eles tornaram você independente deles. Então você tem que educar um filho para autonomia e não para dependência. É um altruísmo, né? Porque muita gente cria o filho como se fosse para si. Né? E às vezes é um medo do mundo machucar e quem faz isso não faz porque é ruim, porque não é porque é a melhor das intenções. Sim. Mas aí, nessa hora o adagio popular vale muito, gente. De boas intenções o inferno está cheio. Para educar a criança não é só boa intenção que conta. Eu tenho que ter a boa intenção de agora, né?
mas também eu tenho que ter a boa intenção do futuro. Então, no futuro eles também têm que ser capazes. Então, talvez agora tem que ter uma frustração, tem que ter um não, tem que ter limites, porque o mundo vai dar. E eu vou fazer isso de forma amorosa, o mundo vai fazer de forma dolorosa. Eu fazendo isso de forma amorosa, eu construo esse repertório de competências socioemocionais, que quando o mundo vier com toda a dor, ele está pronto, ela está pronta para enfrentar. Vai cair? Vai, mas vai se levantar. Vai chorar? Vai, mas sabe que pode seguir. Entende? É sobre isso que a gente fala. Isso é muito legal, porque que eu lembrei de um momento que você falou que cada geração enfrenta seus dilemas, e a gente enfrenta certos dilemas que às vezes são, digamos assim, apesar de nós pertencermos à atual, porque a gente está nela, como você falou, mas a gente eu estou enfrentando um dilema com o meu filho relativo ao seguinte: todas as crianças no entorno dele estão 100% conectadas, telas todas as horas, de todos os jeitos, sem limite, e acabam refletindo alguns comportamentos não esperados devido a esse tipo de coisa. E ele, no máximo, ele tem um acesso à televisão. Por quê? Porque a televisão grande fica no meio da sala e todo mundo está vendo o que está sendo passado. E as pessoas à minha volta ou querem me convencer que é ideal deixá-lo para quê? Para que ele fique no mesmo núcleo de funcionamento das outras crianças, só que eu vai completar 6 anos agora. E eu digo a elas: pessoal, ele pode ter um déficit nessa mesma circunstância que as crianças estão tendo, mas por outro lado ele está sendo construído a sociabilidade, resolver dilemas, conversar com crianças e adultos. Então ele consegue brincar e conversar com todas, só que em um dado momento, quando todas as crianças querem ir para o mundo digital, ele não está tão habilitado. Aí acaba tendo uma certa incongruência com algumas que são mais voltadas para esse mundo. Isso é um dilema gigantesco, porque eu estou enfrentando várias pessoas chegando em mim e vendo ele às vezes angustiado, porque quer também participar como aquelas crianças, só que ele não tem a habilidade por não passar o dia inteiro travado ali. E aí, como é que o pai fica nessa hora, mesmo sabendo que está fazendo certo? É a escolha. Tem que pagar o preço da escolha de fazer o que é certo. Porque, veja só, nós sempre vamos pagar um preço pela escolha que a gente fizer na educação dos filhos. Mas o preço de fazer a escolha correta é hoje. O de fazer a escolha errada é amanhã, e é muito pesado. Porque você hoje fica escutando críticas, algumas pessoas da família: você é muito duro, esse menino vai ficar desconectado dos amiguinhos, mas ele está desenvolvendo outras habilidades, não está se apegando a telas rápido, está melhorando a capacidade de olhar, brincar, movimentar o corpo dele, certo? Mas veja que momento, a gente hoje tem que pedir desculpa por fazer o que é certo, tem que suportar a pressão do mundo querendo que a gente faça o errado. Na minha época não tinha telas como hoje, né? O que é que minha mãe fazia que todo mundo criticava? Eu nunca dormia fora de casa, nunca dormi fora de casa. É extremamente... Nunca, não dorme, não conheço, não sei. Queria saber quem era qualquer pessoa que se aproximava de mim, do meu irmão. Bem que fosse um professor. Você é professor, mas quem é você que está aqui? Era até constrangedor. Parecia um delegado policial, uma delegada fazendo um inquérito, né? Um inquérito policial. Mas era assim, então assim, eu passava vergonha e tal. Não vai. E não ia e tal. E todo mundo: você criança fez muito presos. E hoje eu sei o valor disso. Na época eu odiava, mas para mim hoje, claro que será amor e cuidado. Era muito mais fácil para ela, de repente, vai lá, passa a noite aí na casa da tua prima, do primo, da amiguinha e tal. Claro que hoje é diferente, mas assim, na época os riscos eram esses, hoje os riscos são outros. Hoje o risco é muito maior, é muito menos arriscado eu estar dormindo na casa do primo do que eu estar com o celular sozinho no quarto à noite. Verdade. O risco é muito maior, porque o mundo entrou dentro de casa. Quando minha mãe não queria que eu fosse dormir na casa de alguém, é para evitar que o mundo me afetasse rápido. Hoje o mundo está ali no celular com seu filho, uma pessoa fazendo cosplay, passando por um adolescente sendo um adulto, seduzindo por um processo pedófilo, e você não sabe, porque você, deixando ele, porque você é um pai super moderno, você dá a essa criança, esse adolescente privacidade, do outro lado da rede social alguém conta com essa sua omissão para destruir sua família. Esse é o mundo, isso é a verdade. Né? Então é preciso ter responsabilidade. Eu quero uma pessoa capaz, dá trabalho, amigo. Dá muito trabalho. Chegar em casa cansado, aí tem que ir lá e brincar. Não, de novo, contar a história. Dá trabalho. É mais fácil. Toma aqui e fica brincando, vendo TikTok.
Mas e depois? A conta chega. E aí, quando vem uma dor do mundo, essa criança não desenvolveu capacidades, é uma desconexão, não tem conversa, não tem diálogo, não tem olho no olho. É pai e mãe conectado no celular com o filho também, então você não percebe. Quantas vezes eu escuto pessoas que eu não sei por que aconteceu isso. Claro, você não estava olhando, porque quando você é um pai ou uma mãe que olha, que você está conectado ao seu filho, você percebe que foi mais rápido do que eu costumo para o quarto, comeu sem encarar você. Como é que os pais perceberam? Foi que houve? Por que você não está olhando para mim? Porque é uma constante de comportamento que era analisado. Se todo dia eu estou no meu celular, o filho também, eu não sei o que está acontecendo com ele. Se ele entrou no quarto naquele dia, se matou, como assim? Caramba, mas os sinais você não viu porque você não estava vendo. Você Sabe? não desenvolveu essa conexão. Família, Yuri, é intimidade. Intimidade é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo, que você casado sabe como eu, que é assim, tipo, quando eu conheci minha esposa no começo, aí, tipo, vai visitar uma tia, minha tia é assim, ela é desse jeito, então você cuidado, você tem esses comentários sem graça, de repente, se é muito engraçadinha, ela pode ficar chateada, ela é um pouco mais séria, vai meio que dizendo quem é cada pessoa da família que a gente casa com a família da pessoa, né? 10 anos depois de casamento, como é que a esposa faz? Ela faz assim, ó, ei, aí você, entendi, porque a intimidade faz com que um olhar já transmita para o pacote de dados um monte de informação para você. Com o filho do mesmo jeito, eu preciso ter intimidade de olho no olho, acompanhar, ver que está no quarto mais tempo, porque que jantou rápido, porque que recusou um prato que adora. Isso são informações, porque criança e adolescente não fala que está sofrendo bullying, que está sendo ameaçado, que de repente o namorado pediu para tirar uma foto dela e depois botou na internet, ela está querendo pensar em se matar porque foi exposta na chamada, né, porno revenge, que eu chamo, né, vingança pornô, ou seja, tem tanta coisa. Tem tanto mais risco hoje que não tem no passado, que por isso que as pessoas não têm 14 filhos e tem 2, dá mais trabalho que os 14 que os avós tiveram. Verdade. Por quê? Porque você tem que estar mais atento. Antigamente os meninos iam capinar mato, vamos lá. Não, você tem que estar mais atento porque os riscos são diferentes. E novas avenidas se abriram, a gente inclusive faz muita educação mediática na Educa 21, na Educa por isso, porque novas avenidas se abriram e que a internet é um conjunto de novas avenidas. Que, por exemplo, se você está com o seu filho, vai passar uma grande avenida da sua cidade, e você ele está com 6, 5 anos, dá a mão para você e está tranquilo. Porque ele sabe que você sabe a hora de passar, você sabe identificar a velocidade dos carros, você sabe ler os sinais. Na internet, pais e filhos estão perdidos. Por isso que a gente coloca que a Educa é uma solução para a família inteira, não somente para os filhos, porque eles também, os pais precisam entender educação mediática, porque eles também não sabem trafegar nessas avenidas e acham que os filhos já sabem. Só porque eles sabem mexer legal no celular não quer dizer que eles sabem os perigos que tem na internet. Longe disso, é um mito que tem que ser desconstruído para que os pais assumam responsabilidades por também nortear a vida digital dos filhos. Para a gente finalizar, tem alguma dúvida, algum conhecimento, alguma situação que você está matutando muito e tentando elucidar? Porque eu percebi que uma coisa que eu acho interessante, são as meta-informações que tem dentro de uma pergunta, de algo que está sendo construído, como eu faço às vezes. E às vezes eu saio compilando várias para poder deixar bem claro o meu raciocínio, às vezes eu sou meio prolixo. E eu vejo que você sai separando. Aí, quando você fez aquela pergunta bem longa, você falou, dá 3 horas. Eu percebi que eu tinha aberto muitas portas para uma pergunta complexa. Tem alguma que no normal, alguma ou algumas no momento que você está matutando muito para tentar... Eu diria que seriam algumas angústias minhas. Eu tenho preocupações com a saúde mental das pessoas, que eu vejo que está num declínio significativo. Já havia um apontamento das ciências do comportamento humano, que tem neurologia, psiquiatria, psicologia, psicanálise, todas as ciências do comportamento humano já previam que o século XXI seria um século de transtornos mentais. Na época que essa previsão era feita, ninguém tinha nem na rede, nem no radar internet, que sequer rede social, muito menos uma pandemia que somente explicitou tudo isso. Hoje me preocupa muito uma discussão que o Val no Harari faz na obra dele sobre a substituição de pessoas nas inteligências artificiais gerando um volume enorme de desempregos. Para mim, por exemplo, muitos desses desempregos nas Big Techs não tem a ver com crise, mas com substituição de pessoas por inteligência artificial. E temos o que o Val no Harari vai chamar de não uma sociedade de luta de classes entre trabalhadores e donos de produção, mas vai ter uma outra classe que é a dos irrelevantes, pessoas que não têm função social.
e que é preciso o mundo olhar para isso, porque senão vai termos uma guerra. Eu perguntei esse dia sobre isso. Né? Temos, a gente vai para a obra, por exemplo, do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, que é incrível, você precisa ler. Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, sabe, que é Hipercultura, são vários livros em que ele faz muitas reflexões. Ele é radicado na Alemanha, mas é sul-coreano, um grande filósofo contemporâneo, que também faz algumas questões sobre, por exemplo, a Sociedade do Cansaço está sempre em produzir. Ele vai dizer que a gente hoje em dia nem tem mais, naquela visão do Michel Foucault, que havia uma sociedade que nos vigiava e nos punia. Não, está dentro de nós. Nós somos o algoz, nós somos o capataz escravo de nós mesmos. A gente é que se cobra a ponto da exaustão, aí a sociedade se incender por dentro, é o burnout, se queimar Dá por mais, dentro. dá mais. Mas é pouco, vamos lá, seja sua melhor versão. Aí tem as pessoas que vão dizer isso, né? E, tipo, tava um dia no avião e o cara tava lá, em um desses digitais de influência de performance. Aí abriu o computador, 3 da manhã, no voo Manaus, Guarulhos, e fez aqui, eu tô acordado, trabalhando, a povo aqui tudo dormindo, no avião, um bando de perdedor, não sei o quê. Depois desligou o computador e foi dormir. E depois, quando chegou em Guarulhos, postou. E quem estava lá estudando para concurso, passando o dia inteiro com frio, com febre, acha que é incompetente. Então, um luxo de hoje em dia é desconectar-se. Verdade. Um luxo de hoje em dia é o silêncio. Um luxo de hoje em dia é ter coragem de dizer: eu não vou entrar nessa loucura. Então, eu quero poder contribuir nesse sentido, a partir da minha própria experiência, de calar muitas coisas. Eu não tenho nenhuma notificação no meu celular, de absolutamente nada. Eu não tenho celulares relógios inteligentes para estar me cobrando o tempo inteiro coisas. Meu sonho de consumo era muito ter WhatsApp, por enquanto ainda não dá. Eu hoje consigo descansar, hoje eu consigo desconectar e ser o valor que isso tem na minha vida, inclusive de saúde mental, emocional e até espiritual. Porque até Deus está sendo customizado e sendo produtivo, é um Deus que tem que dar resultado. Então, a gente enlouqueceu e, obviamente, é preciso entender que isso está gerando uma dor muito grande, e essa minha inquietação é sobre essa dor do ser humano, que até Deus se tornou alguém que tem que entregar para você, né? O tempo inteiro. Então é um Deus customizado aos meus interesses, e não uma religiosidade que me convida a uma transformação, mas eu distorço a fé para atender minhas necessidades. Então, se você imaginar em vários lugares, a gente está num momento de dor emocional, é uma sociedade em profunda crise psicológica e emocional, e eu, como alguém que lida com isso, tenho um sentimento de dever de contribuir para minimizar, mitigar os efeitos disso, pensando, repensando. Então não é uma questão que eu tenho só, tá percebendo? Tem algumas que estão aí na minha tela mental. Importante, interessante demais. Rossandro, quero dizer que eu gostei demais desse nosso papo. É sempre muito bom, é muito legal conversar assim. Cara, sai informação com conceitos demais aqui. Quero agradecer por sua presença e dizer que isso aqui devia ser repetido todo mês. Tem que ter uma conversa dessa todo mês, com temas assim, 3 temas pra gente sempre falar. Porque sai bem demais. Mas como a gente, lembrando que a gente estava aqui no começo, que a gente começou sem nem apresentar o programa, tem muita gente boa para você interessar em Campina Grande. Inclusive a gente estava falando de um que você tomou conhecimento, e eu quero fazer de público aqui minha reverência, né, a Edmundo Gaudêncio, que é um psiquiatra da nossa cidade, que é amigo da minha mãe, que formou gerações de médicos, psicólogos e psicólogas, que vai abrilhantar seu quadro. É uma pessoa que ele é uma referência, por isso que eu tenho reverência a Edmundo Gaudêncio. E como ele, muita gente, creio que em Campina Grande, de várias áreas do conhecimento, que vão chegar aqui da grande contribuição. Depois eu vou passar um listinho de pessoas incríveis que eu conheço, que vai te acrescentar muito aqui. Eu estou precisando assim de criatividade. Tem muita gente. Porque, tipo, o que a galera falou lá no começo faz um certo sentido, porque existem muitos heróis valiosos, muitas pessoas valiosas aqui, mas que estão escondidas, assim. Eu não tenho como encontrar todo mundo. Então, quando pessoas como você e tantos outros mandam indicações para mim... Faça isso, toda vez que vier um convidado, você pede uma listinha. Porque todo mundo conhece gente que é bem legal. Sim, verdade. E tem muita gente que precisaria ser visto. No mundo em que tem muita gente que precisaria deixar de ser visto.
Começou Só pra gente terminar. terminou o podcast pra Como a gente começou. Exatamente. Delman Moutinho foi quem indicou o professor Delman, meu querido amigo Delman, a gente fez mestrado juntos. Olha aí. Ele mora na Bahia hoje, né? Eu não sei, é porque ele falou aqui diretamente pelo perfil do Sim, do sim. Spoke. Ele foi professor meu e dele. Delman é psicólogo, acho que ele mora na Bahia. Ele mora na Bahia, eu esqueci o nome da cidade que ele mora, mas é um amigo querido. Então, antes das suas considerações finais, pedir a todos vocês para não esquecerem de se inscrever, curtir, compartilhar, deixar comentário, manda para todo mundo. Gente, é complicado, mas é isso que a gente precisa, mandar mais informações aí para o YouTube entender e perceber que o nosso conteúdo é um conteúdo de valor, que vocês gostam, então dá aquela força. Lembrar que logo eu vou tirar do papel aquela ideia desde o começo, que eu já fiz um pouquinho de ser um podcast itinerante. Por quê? Cara, o Spoke tem muito espaço. Eu acredito que o Spoke tem muito espaço para a gente sair rodando a Paraíba, rodando o Nordeste, rodando o Brasil ocasionalmente. Então estou batalhando aí, buscando parceiros para que a gente chegue cada dia mais longe e que possa levar a história não só dos paraibanos, mas de mais pessoas que são heróis escondidos ou não para a internet. Então peço sua ajuda para conseguir levar esse conteúdo mais à frente. E Rossandro, fica à vontade para suas considerações finais e novamente, muito obrigado. Bom, eu que agradeço, sempre uma alegria, acho que um bom papo é sempre muito bom, a internet é um ambiente em que de fato a gente tem de tudo, inclusive coisas muito boas, eu acho que a gente tem que, por isso que é importante quem está aí realmente compartilhar, curtir, seguir, porque esses movimentos, eles geram para esse grande matemática que está por trás das redes sociais, uma indicação de que esse conteúdo vai chegar a mais pessoas. Então nós temos que levar o que é bom também, o que é conteúdo que possa acrescentar. E a gente espera humildemente que esse nosso papo possa ter contribuído com as pessoas de algum modo, ajudado na reflexão da própria vida delas e que elas possam levar, inclusive, se for bom para elas, para outras pessoas. Para mim é sempre uma alegria, eu acho que a gente que trabalha hoje, nunca tive, nem sabia o que isso ia acontecer na minha vida, que ia ser que chama-se de influência digital, não estava no meu radar, mas enfim, aconteceu e eu simplesmente respeito e tento dar bem efetivo, viu? Né, na vida nesse aspecto. Eu fico muito feliz, eu acho que todos os dias eu procuro de fato entregar para a sociedade, a partir da minha visão como psicólogo do mundo, aquilo que de melhor possa contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Então para mim é uma honra também o espaço, o convite de estar aqui mais uma vez para dar essa contribuição na construção desses diálogos, né? No momento que as pessoas hoje em dia têm uma dificuldade tão grande de conversar, diálogo é uma coisa muito importante. Estamos aqui. É destino. É isso, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando, para quem chegou agora ou vai ver isso no finalzinho, o nosso canal oficial do Spoke foi invadido e todos os vídeos deletados. Então esse canal é novo, então não esqueça de se inscrever. Isso é muito importante, se inscrever, curtir e compartilhar. É isso. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço. Até quarta-feira. Tchau, tchau.